Olá pessoal, eu vou falar agora de operações booleanas. Essas operações de sólidos, elas servem para quando eu quero gerar um sólido a partir da junção ou da subtração de dois ou mais sólidos. Então eu tenho aqui, eu tenho um cubo e eu tenho uma casca aqui, né, uma semisfera. Então, como é que funciona essa operação booleana? Eu tenho aqui nas ferramentas avançadas de modelagem, eu tenho esse botão, que é o de cortar geometria. Esse botão de cortar geometria ele é muito útil, porque ele vai mostrar aqui do lado esquerdo, pedir para selecionar o primeiro sólido que eu vou manter. Em seguida, eu vou selecionar o segundo sólido, que vai ser aquele que vai ser a referência do corte. A partir disso, eu vou dar esse OK aqui do lado esquerdo. E ele, o que vai fazer? Vou pegar a ferramenta de seleção, ESC, eu vou apagar e olha o que ele fez. Ele subtraiu um sólido, uma geometria da outra, tá? Do mesmo modo, se eu tivesse feito ao contrário, selecionado na ordem inversa, selecionado primeiro a casca e depois o cubo, o que ele faria é remover o cubo, né? Eu deletei, e aí ele cortou a casca. Então, depende da ordem de seleção de objetos, tá? É muito legal esse recurso porque eu posso fazer furos em objetos. Por exemplo, eu vou construir aqui na Front View, na vista frontal, eu vou construir uma linha e eu vou aproveitar e mostrar um outro recurso para vocês. Não estou preocupado com medidas aqui, estou fazendo uma linha aleatória, como se fosse uma linha de cobertura, tá? Com o botão de seleção eu vou dar 2 cliques e com o botão direito do mouse eu vou pegar essa opção aqui, Extrude Edges, que seria ativado também com a opção EE. Olha que legal, com essa opção eu poderia construir aqui, uma linha dupla, né? Eu poderia duplicar essa linha para quê? Eu construí essa linha no plano frontal, então veja que ela não está no chão, né? Ela está frontalmente ao meu plano, e aí eu poderia fazer uma extrusão aqui para trás, né? E ter como se fosse uma cobertura aqui, né? Uma cobertura de uma construção, por exemplo. Vamos supor que eu quisesse construir um furo, fazer um furo aqui nessa cobertura. Aí eu teria que escolher a forma do furo. Então, se esse furo fosse circular, eu poderia construir aqui ao lado, construir ao lado a forma do que eu gostaria, né, para esse meu furo. E aí eu iria posicionar com o mover, eu iria posicionar, poderia até olhar na vista superior, posicionar esse meu objeto aqui no lugar que eu gostaria de interseccionar essas duas formas, tá? Aí eu vou pegar aqui, vou pegar a cobertura, vou ativar a opção do botão booleano e vou selecionar o sólido que eu quero remover, que é esse daqui, e vou dar OK. Então, quando eu faço isso, ele faz um furo a partir daquela junção. É diferente de eu construir, por exemplo, vejam só, se eu construísse um círculo aqui nessa face e a partir desse círculo eu fizesse um furo nessa superfície. Então são duas situações diferentes. Nesse segundo caso, esse furo ele fica perpendicular à superfície. Porém, no primeiro, o furo tá vendo? Ele é originário daquele cilindro que atravessava essa geometria. Então, eu posso, por exemplo, em outra situação, construir aqui um volume. Eu vou dar uma altura para ele, vou extrapolar a altura desse primeiro objeto e posicionar esse volume
aqui, vou até colocar ele um pouquinho mais para cá, de modo que ele pegue não apenas uma face, mas que ele pegue essa dobra aqui, ó, essa junção aqui, tá? Para quê? Porque quando eu selecionar esse objeto e pedir para fazer o corte, tendo esse outro volume como referência, quando eu faço isso, olha o que ele faz. Ele corta a geometria inteira. Então, esse recurso ele é útil quando eu tenho formas mais complexas e eu quero estabelecer alguns cortes. Ou eu quero estabelecer algumas intersecções de volumes, alguns volumes, né, que um passa pelo outro. Então, eu poderia também utilizar esse recurso daqui. Tá bom, pessoal? Então, eu tenho também operações de adição de formas, que é muito simples, mas o mais interessante são essas operações booleanas de subtração. Valeu? Obrigada!